Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando a memória de São José operário, São José trabalhador. E nós temos então a ocasião de refletir a respeito do trabalho como um caminho de santificação. Isso é importante porque no mundo atual, a grande maioria, as pessoas na sua grande maioria, elas compreendem o trabalho apenas como um caminho de subsistência, para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para ter uma vida confortável e às vezes até para manter as minhas frivolidades. Mas o trabalho, o caminho do trabalho, né, a dinâmica do trabalho não é simplesmente uma realidade, uma dinâmica naturalista, apenas para este mundo. Mas o trabalho nos foi dado como um caminho para Deus, como um modo de nós nos santificarmos. E São José, ele é um exemplo disso. Quando nós contemplamos, imaginamos a oficina de Nazaré, em que o próprio Filho de Deus aprendeu os trabalhos manuais do seu pai segundo a lei, São José. Nós vemos que Deus quis santificar o cotidiano. E nós precisamos, meus santos, aprender essa realidade para que nós também nos santifiquemos. Por quê? Porque cada um no seu estado de vida é chamado a se santificar em todas as coisas que faz. Então vamos lá, né? De uma maneira bem prática, como é que isso acontece? Isto é, como é que eu posso então me santificar no meu dia a dia? Porque, tá bom, vocês podem dizer, o senhor é padre, então o senhor atende os doentes, ouve confissão, celebra a missa, reza lá nos humana, mas não. Nós somos chamados a viver tudo isso numa perspectiva sobrenatural. É a mãe ou o pai de família que prepara a comida, limpa a casa, que prepara os filhos para a escola e que tudo isso faz com paciência,
com generosidade, tentando fazer da melhor maneira, fazendo com amor, como para o próprio Deus. E aqui não é uma realidade romântica. Não, Jesus Cristo nos falou sobre isso. Quando ele disse, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Então quando você cuida de alguém, é do próprio Cristo que você está cuidando. Quando você faz algo por alguém, é ao próprio Cristo que você está fazendo. Então quando você sai para o trabalho e o trânsito, o cansaço, a pressão, hoje em dia é uma pressão imensa de você produzir cada vez mais, de você fazer cada vez mais, de você fazer cada vez melhor, e você naquela pressão, muitas vezes uma pressão injusta, porque aquilo que você recebe por aquilo que você faz, é bem desproporcional. Mas você, não obstante a injustiça, você não nega os seus princípios e você dá o melhor de si. Você procura fazer da melhor maneira, porque você quer agradar a Deus. Você quer servir ao próprio Deus, porque você sabe que o seu serviço bem feito é oração. Por quê? Porque brota de um coração de quem vive na presença de Deus. Você é faxineira, você está lavando o vaso sanitário, e você faz isso por amor a Deus. Percebe aqui, meus irmãos? Isto é, isso se torna uma realidade fecunda de santidade. Você que é pai, que é mãe, o seu filho chora no meio da noite, e a vontade é de você se levantar resmungando, e você diz, Jesus, é por ti. Não é apenas por um amor natural que o pai tem pelo filho, que a mãe tem pelo filho, mas percebe, coloca-se sobrenaturalidade. Então você vai e se levanta e você faz aquilo na presença de Deus. Você é um atendente e você acolhe com um sorriso, você procura ser gentil, prestativo, prestativa. Quem está do outro lado do balcão vai achar que aquilo ali é apenas uma funcionária que cumpre com esmero, com zelo, mas não sabe que a pessoa faz tudo aquilo com espírito de santidade. Ela faz para agradar ao próprio Deus. E aqui isso então se torna um caminho de santificação. Porque você faz na presença de Deus. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos suplicar o auxílio da graça. Para que nós aprendamos o quê? Que sustentados por Deus, nós poderemos fazer por amor a Deus todas as coisas. Isto é, você compreende que a fidelidade ao ofício, no seu trabalho, é oração. Entenda aqui, pelo amor de Deus, eu não estou falando que você não vai rezar e que se você fizer o seu trabalho bem feito, aquilo já será toda a oração da sua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Deixa eu trazer aqui um exemplo bem concreto que eu ouvi dessa paróquia, nesta paróquia. Uma mãe, uma boa mãe, veio uma vez num atendimento falar da sua dificuldade de manter vida de oração. Ela não conseguia ter uma vida de oração tão profunda quanto ela gostaria, porque os filhos tomavam quase todo o seu tempo. Então, quando um estava dormindo, o outro estava acordado, ou os outros estavam acordados, e como rezar?
Não tem como a mãe dizer, olha criançada, fica aí quieta, eu vou entrar aqui no quarto e vou rezar. E eu dizia, minha santinha, continue rezando, pedindo a Deus que lhe dê discernimento, que lhe dê sabedoria para encontrar um tempo necessário para você se dedicar com fecundidade à oração, mas não se esqueça, o seu serviço é uma oração. Você está preparando os seus filhos para Deus, cuidando dos seus filhos, dando vida aos seus filhos. Não viva isso como se fosse simplesmente um trabalho. Porque percebe o quanto isso seca a sua vida, torna a sua vida estéril. Essa era a palavra que eu estava tentando aqui lembrar. Torna estéril o seu trabalho, porque você compreende. A oração é o momento em que eu faço algo para Deus, em que eu me relaciono com Deus. E agora eu vou trabalhar. Aí é comigo e a vida. Não. O seu trabalho, você deve vivê-lo na presença de Deus. Você está fazendo a comida em casa. Você vai alimentar o próprio Deus. Sim, eu tive fome e me deste de comer. Eu estava sujo e me deste banho. A mãe que dá o banho no seu filho. Percebe? Então, agora tudo isso você vai fazer da melhor maneira, porque é para o próprio Deus que você faz. Então tem que ter amor no coração, tem que ter caridade. Então nas suas orações, pedir a Deus que coloque essa caridade na sua alma, essa sabedoria que ilumina a sua inteligência, para que você não se esqueça como se santificar no seu trabalho, fazendo tudo aquilo da melhor maneira, por amor a Deus. Imagine, meus santos, o que era se sentar numa cadeira feita por São José. Isto é, com que zelo ele não fez de qualquer jeito para ganhar o dinheiro daquele produto, para ganhar o dinheiro por aquele trabalho. Ele fez da melhor maneira possível, mesmo que o preço do mercado pela cadeira não estivesse sendo justo. Mas se ele aceitou fazer a cadeira, ele fazia da melhor maneira possível. Então não estou dizendo que às vezes, muitas vezes, o que você recebe pelo seu serviço oferecido, que é justo. Não, infelizmente, muitas vezes não é justo. O que um professor recebe nesse nosso país não é justo. O que um policial, que muitas vezes coloca a sua vida em risco, recebe pelo seu trabalho, não é justo. E aqui eu poderia citar várias outras profissões. Mas se você diz, já que eu não recebo o quanto eu deveria receber, eu vou dar um migué. Eu vou chegar atrasado, eu vou dar uma aula de qualquer jeito, eu vou levar com a barriga, porque já que não me pagam, é claro que um serviço assim, não só não santifica, mas como coloca a ladeira abaixo para a casa do capeta. Porque você vai piorando como gente, como pessoa. Os seus princípios, os seus valores vão se diluindo, deteriorando. E você vai se acabando, porque você faz de uma maneira qualquer. Mas quando você faz com amor, é bem diferente. Nós conhecemos aquela história da escada de São José, que diz na história que as irmãs de Loreto, na cidade do Novo México, nos Estados Unidos, construíram uma capela. Um engenheiro construiu, e o engenheiro, o arquiteto, morreu. E o coro da capela ficou sem ter acesso. E quem vinha para tentar fazer aquele serviço, dizia, olha, nós podemos aqui construir
uma escada, mas ela vai ocupar muito espaço da capela. A capela já é pequena, a escada vai. E as irmãs resolveram fazer uma novena a São José, para que ele alcançasse uma solução para aquela situação. E no último dia da novena aparece um carpinteiro, que não era conhecido, que se prontificou em fazer aquele serviço, e em 3 meses fez uma escada que continua até hoje. Isso aqui foi no final do século XIX, que continua até hoje como um milagre da engenharia, que ninguém sabe explicar como é que ele conseguiu fazer aquela escada sem uma coluna que a sustenta. Ela só se sustenta pela base e pelo piso superior. Como é que isso pode? Com 33 degraus e 2 giros de 360 graus. Mas com que amor São José fez aquele trabalho, não apenas porque aquelas irmãs fizeram-lhe uma novena, mas porque ele fez aquele trabalho porque viu Jesus, o seu filho, segundo a lei, no coração daquelas irmãs. Meus irmãos, aqui é verdade, é um exemplo grandioso, mas que nós devemos aplicar na nossa vida. Com que espírito você tem cumprido os seus deveres? Você tem feito como para o próprio Deus? E aqui, meus santos, não é uma pergunta retórica, pelo amor de Deus. Todo mundo aqui, tirando os pequenininhos, mas todo mundo aqui faz algum trabalho. Mesmo que não trabalhe fora, trabalha muito em casa, que é onde se trabalha mais. Mas com que espírito você tem feito? Quem é o interlocutor primeiro para quem você tem oferecido o seu trabalho, o seu serviço? Se você, esposa, que cuida do seu marido e dos seus filhos, é apenas para o seu marido e para os seus filhos que você faz o que faz, isso destrói você. Por quê? Porque no primeiro pecado do seu marido, e ele vai ter, já que é para ele que você faz, você se revolta, você se cansa, você se desgasta. Mas se é por aquele que por você sofreu e que a você tanto amou, você se une a Jesus. É uma ocasião de amar Jesus. Sim, não há nenhum problema, e até algo muito bom, aquelas pessoas que sempre estão com o tecinho na mão, e em tudo, até quando não estão com o tecinho na mão, em tudo, dizem: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Muito bem, está rezando, quer estar em comunhão com Deus, por meio de Nossa Senhora, faz muito bem. Mas percebe que você pode estar em comunhão com Deus, mesmo que você não tenha palavras orantes nos lábios, mas porque você está fazendo para Deus, para alegar o próprio Deus, na presença de Deus. E é claro, se você faz para Deus, na presença de Deus, você faz da melhor maneira. Não com medo do chicote, como um escravo, com medo de apanhar. Quem é que não já teve aquela experiência de a mãe dizer: vai lavar os pratos, e a mãe fica olhando se você está lavando direitinho? Você lava direitinho, para não levar uma havaiana nas costas. Mas você não faz isso por Deus, com medo do castigo. Você faz porque você ama, porque Ele é digno de ser amado, porque muito mais Ele fez, Ele faz e Ele fará. Você sabe que Ele é bom. Então você, cheio de amor, você faz da melhor maneira aquilo que faz parte do seu dia a dia, o seu cotidiano. Cada um aqui com a sua missão, com a sua profissão. Se assim, meus santos, nós fizermos, nós estaremos vivendo
bem a nossa devoção a São José, trabalhador, a São José, operário, que se santificou no seu trabalho cotidiano, tão simples, tão aparentemente comum, mas feito com tanta extraordinariedade, que nós nos motivemos também neste mesmo espírito e aprendamos a nos santificar nos trabalhos da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.